Oi, turma, tudo bem? Eu sou a professora Cecília e nós iremos começar a nossa aula de português. Nessa aula, nós iremos estudar dois assuntos. E o primeiro é letra de canção. Então, o que é letra de canção? A canção em si é uma música e a letra é como ela está escrita. Nós iremos ouvir agora a canção popular Ciranda e Cirandinha. Quem souber cantar, cante junto com o vídeo, tá bom? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, dona Chica, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Diga adeus e vá-se embora. Então, vocês já conheciam a música da Ciranda e Cirandinha? Agora eu irei mostrar para vocês a letra de um poema. Esse poema, Dentes de Leite, está na atividade de vocês. Mas, professor, nós estamos falando de letra de canção ou de poema? As duas, tanto a letra de canção como o poema, vai ter algumas características semelhantes. Então, para começar, eu irei adicionar nesse poema a música Ciranda Cirandinha. Vamos ver como vai ficar legal? Os dentes de leite são nossos primeiros dentes. Conforme o tempo passa, eles caem de repente. Eles têm muitas funções, nossos dentes têm valor, mas para nós seres humanos também podem causar dor. Por isso tenha cuidado, faça uma boa escovação, para a cárie não chegar e causar destruição. E aí, gostaram? Então é um poema, mas quando eu coloquei por trás o mesmo ritmo da música Ciranda Cirandinha, também se tornou uma canção. Agora vamos analisar as características desse poema, para ajudar vocês na hora de resolver a atividade. Vamos lá? Então, o poema ele é formado por estrofes. Professora, o que é estrofes? Então, aí eu marquei com quadro vermelho a primeira estrofe do poema Dentes de Leite. A estrofe ela é composta por versos. Cada linha dessa forma um verso, tá bom? Então, vamos aqui entender melhor. Número 1, nós temos o verso Os Dentes de Leite. Número 2, nós temos o verso São Nossos Primeiros Dentes. Número 3, temos o verso Conforme o Tempo Passa. Número 4, Eles caem de repente. Então, esse estrofe é formado por esses 4 versos. Mas só tem essa estrofe nesse poema? Não. Nós vamos ter a segunda estrofe, que é: Eles têm muitas funções, nossos dentes têm valor, mas para nós seres humanos também podem causar dor. Esse estrofe também é composto por 4 versos. E por último, nós temos o terceiro estrofe. Por isso tenha cuidado, faça uma boa escovação, para a cárie não chegar e causar destruição. E o nosso terceiro estrofe também é composto de 4 versos. Entendido? Então, mais uma vez, estrofe é formado por um conjunto de versos. E os versos são cada linha, né, do poema. Além disso, também o poema, assim como a letra da canção, vai ter algumas palavras que rimam. O que é rima? Por exemplo, no primeiro estrofe,
nós temos a palavra dentes. Essa palavra rima com quem? Com repente. Se a gente for avaliar, a última sílaba da palavra dente é TE. E também na palavra repente também é TE. Não só a última sílaba, como a parte anterior, o E e o N. Então, essas duas palavras, elas têm o final com o mesmo som, então elas vão rimar uma com a outra. No segundo estrofe, nós temos a palavra valor. Qual é a palavra que termina com o mesmo som de valor? Nós temos a palavra do, que no caso termina em O e R, por isso dá esse som parecido. E por último, no terceiro estrofe, nós temos a palavra escovação, que rima com destruição. Essas duas palavras têm o último som iguais, então por isso elas vão rimar uma com a outra. Entendido? Agora vocês irão fazer a atividade sobre esse poema e também usar a imaginação e criar um novo poema e colocar a letra de uma canção. Vamos lá? Vamos ver se vocês vão ter uma linda canção? Agora, vamos estudar o nosso segundo assunto, que é sobre o conto. Professora, o que é conto? A gente já vai conhecer algumas características. Observe, nós temos uma imagem da história O Gato de Botas, que também vai ter na atividade de vocês. Vamos começar. O que é conto, né? O conto, ele tem algumas características exclusivas dele. Então, vamos entender cada uma delas. O primeiro ponto. Podem contar ou não com a presença de fadas, mas fazem uso de magia e encantamentos. Então, nesse primeiro ponto, está querendo dizer que no conto de fadas vai acontecer algo que não aconteceria na vida real. Segundo ponto, o herói ou a heroína busca a realização pessoal. O que é realização pessoal? É você conquistar na vida grande parte das coisas que sempre desejou. Então, o herói e a heroína, eles vão em busca de realizar os seus desejos. Terceiro ponto, o conto de fadas vai ter começo, o desenvolvimento e o fim. O começo, que é o início da história, o desenvolvimento vai ter alguns acontecimentos e fatos e o final. É importante destacar que nos contos sempre vai ter um final feliz. Quarto ponto, tem a função básica de refletir sobre alguns valores sociais. O que são valores sociais? Os valores sociais, eles vão nos guiar e avaliar os nossos comportamentos e também expressam as nossas necessidades para viver na sociedade. Alguns exemplos de valores sociais são bondade, amor, paz, sabedoria, sucesso, obediência, entenderam? E o último ponto, o título do conto normalmente se remete à personagem principal da história. Por exemplo, A Branca de Neve e os Sete Anões. Então, é o título de um conto que acredito que vocês conheçam. Então, o título do conto já está dizendo que é a personagem principal, que no caso é a Branca de Neve e os Sete Anões. E por último, vamos aqui entender melhor. Nos contos de fadas, não aparece a data exata de quando as histórias aconteceram, e sim os recursos linguísticos como, era uma vez, de repente, certo dia, num lugar muito distante daqui, viveram felizes para sempre. Então, em um conto, a gente vai encontrar esses recursos que vai ajudar também, no caso, quando vocês forem fazer uma produção de um conto.
agora eu vou ler para vocês um conto, O João e o Pé de Feijão, para ajudar vocês na hora de realizar a atividade, que no caso de vocês vai ser sobre a história do gato de botas, tá bom? Então, vou ler a história do João e o Pé de Feijão, vou fazer as mesmas análises para facilitar vocês na hora de responder a atividade. Então, escutem a história, tá bom? Era uma vez um menino chamado João, que vivia com sua mãe, uma pobre viúva, numa cabana bem longe da cidade. Um dia, a mãe de João disse: Joãozinho, acabou a comida e o dinheiro. Vá até a cidade e venda a nossa vaquinha, o único bem que nos resta. João foi para a cidade e no caminho encontrou um homem que o convenceu a trocar a vaquinha por sementes de feijão. O homem disse: com estas sementes de feijão, jamais passarão fome. João acreditou e trouxe as sementes para casa. Quando a mãe de João viu as sementes, ficou furiosa, jogou tudo pela janela. Na manhã seguinte, João levantou com muita fome e foi até o quintal. Ficou espantado quando viu uma enorme árvore que ia até o céu. Nem chamou sua mãe. Decidiu subir pelo pé de feijão até chegar à copa. João ficou maravilhado ao encontrar um castelo nas nuvens e quis vê-lo de perto. De repente, uma mulher enorme surgiu de dentro do castelo e o agarrou. O que faz aqui, menino? Será o meu escravo? Mas o gigante não pode saber. Por isso vou escondê-lo. Se ele vir você, com certeza vai comê-lo. O gigante chegou fazendo muito barulho. A mulher havia escondido João num armário. O gigante rugiu. Sinto o cheiro de criança. E farejou em todos os cantos à procura de uma criança que estivesse escondida ali. A mulher adiantou-se e respondeu para o gigante: Este cheiro é da comida que irei servir. Sente-se à mesa, meu senhor. O gigante comeu o saboroso alimento. Depois ordenou a uma galinha prisioneira que pusesse um ovo de ouro e uma harpa que tocasse uma bela melodia. Então o gigante adormeceu em poucos minutos. Vendo que a mulher havia se esquecido dele, João saiu do armário e rapidamente libertou a galinha e também a harpa. Mas a galinha cacarejou e a harpa fez um som estridente. Por isso, o gigante despertou. Com a galinha debaixo do braço e a harpa na outra mão, João correu e o gigante foi atrás dele. João chegou primeiro ao tronco do pé de feijão e deslizou pelos ramos. Quando estava quase chegando ao chão, gritou para sua mãe que o esperava: Mamãe, vá buscar o machado, tem um gigante atrás de mim. Com o machado, João cortou o tronco, que caiu com um estrondo. Foi o fim do gigante. E todas as manhãs, a galinha põe ovos de ouro e a harpa toca para João e sua mãe, que viveram felizes para sempre e nunca mais sentiram fome. Fim. E então, gostaram da história? Vocês já conheciam a história do João e o pé de feijão? Então, o título do texto é João e o Pé de Feijão. Então, o que foi que eu falei que uma das características do conto é? Geralmente, no título vai estar
o nome do personagem principal, que no caso nessa história, quem é o personagem principal? O João. Então vamos agora analisar bem esse conto para vocês, né, terem facilidade na hora de responder a atividade sobre o conto do Gato de Botas. Então pronto, o conto, como eu falei, ele vai ter um início, que é o começo da história, né? Vai mostrar qual fato deu início à história. No caso, na história do João e o pé de feijão, quando a mãe viu que não tinha mais nada para comer, ela pediu para o João vender a única vaquinha, que era o único bem que eles tinham. Então o João saiu em busca de vender. Mas durante a saída do João, teve vários acontecimentos. Foi o momento que ele encontrou o homem, que ele trocou a vaquinha pelos feijões. O momento em que a mãe dele ficou irritada por ele ter feito essa troca e jogou os feijões fora. E o momento em que ele acordou e viu que os feijões cresceram e levavam até o céu, em que ele teve a curiosidade de ver para onde ia. E aí ele encontrou, né, a casa do gigante. Isso foi os fatos que aconteceram no desenvolvimento da história. E o final, né, que ele pegou a galinha de ovos, que põe, né, ovos de ouro, e a harpa, que é um instrumento musical, e fugiu do gigante. Personagem. No conto, pode ter personagens humanos e fantásticos. Quais foram os personagens humanos que apareceram na história do João e o pé de feijão? Nós temos o João, a mãe dele e também o vendedor, o que trocou, né, a vaca pelos feijões. E também pode ter personagens fantásticos, que no caso são personagens que não existem, né, como o gigante e a galinha que põe ovos de ouro, a harpa, são personagens que na vida real não existem. Assim que como também pode ter personagens como animais, que é o caso da história lá do Gato de Botas. Também no conto vai ter um fato extraordinário, ou seja, um fato inevitável, né? No caso, quando a mãe do João jogou os feijões cresceram tanto que chegou até o céu. Será que existe um feijão mágico na vida real assim? Então esse é um fato extraordinário, né? Que ele poder também escalar o pé de feijão e ir até o céu e encontrar uma casa de gigante lá em cima. No conto também a gente vai aprender alguns valores para a vida, como eu já citei lá no início quando eu expliquei. No caso, o João, ele mostrou como ele tinha coragem, né? Ele acreditou nos sonhos, né? E que ele poderia resolver os problemas. A gente viu que a mãe dele estava muito preocupada com os problemas de alimentação da família, e a única opção era vender a vaquinha. E o João viu naqueles grãos de feijão uma oportunidade de aumentar a renda da família e ousou pensar diferente. Então, mesmo nas dificuldades, o João insistiu em seus sonhos de querer dar uma vida melhor para a mãe dele e subir no pé de feijão. E quando ele trouxe a galinha e a harpa, ele resolveu os problemas da família com muita coragem e inteligência. Tá bom? Outros valores também que eu já citei, vou repetir, além dos que eu falei, temos também a honestidade. E por último, um final feliz. Na história do João e o pé de feijão, quando o João chegou
com a ajuda da mãe dele cortou o pé de feijão e o gigante acabou morrendo, com a galinha que botava ovos de ouro e com a harpa ele pôde, ter alguma renda e dessa forma dar uma vida melhor para a mãe dele e também para ele. Agora vocês irão responder a atividade sobre o conto do Gato de Botas. Então, bons estudos e um beijo para vocês. Tchau!